Eu sei que você já deve estar cansado de vídeos das pessoas falando que se você aprender tal coisa, a sua vida irá mudar. Na grande maioria das vezes, esses vídeos são apenas clickbaits. Esse aqui pode parecer comum, mas ele não é. Eu não posso prever o que irá acontecer se você aplicar o conhecimento que eu estou prestes a te ensinar, mas eu posso te garantir que o meu desempenho vem melhorando muito no trabalho desde que eu comecei a aplicar esses conceitos. E olha que eu sinto que eu ainda estou apenas no começo de uma longa jornada. Você já se perguntou por que algumas pessoas tomam decisões tão acertadas sob pressão, enquanto outras falham miseravelmente? A diferença pode estar numa habilidade muito subestimada: o pensamento crítico. Já faz algum tempo que eu comecei a ouvir sobre a importância de você dominar essa habilidade, que essa seria uma das habilidades mais cruciais do século XXI, que é considerada a era da informação. E durante todo esse tempo, eu acreditava que eu não precisava dominar isso, que eu já era um bom tomador de decisões. Até que eu comecei a ler sobre o tema e eu percebi o quanto superficial o meu pensamento crítico era. E se eu te disser que você pode estar no mesmo barco sem sequer perceber isso? Quer fazer um teste simples e rápido? Então responda a pergunta abaixo. Considerando que um bastão e uma bola custam junto R$ 1,10 e sabendo-se que o bastão custa R$ 1 a mais do que a bola, quanto custa a bola? Pausa o vídeo um pouquinho e pensa sobre esse problema. Intuitivamente, muitas pessoas vão dizer que a bola custa 10 centavos, mas essa resposta é incorreta. Se a bola custasse 10 centavos e o bastão custasse R$ 1 a mais do que a bola, não teria como a conta fechar, porque a conta fecha em 1,10. Portanto, o bastão tem que custar 1,05 e a bola custa 5 centavos. Essa resposta rápida e intuitiva de 10 centavos é influenciada pela simplicidade do problema, que ativa uma resposta automática sem um exame mais crítico das relações numéricas que são envolvidas nele. Em resumo, o problema nos leva a pensar com um lado mais intuitivo do cérebro, deixando o lado racional de lado. Apesar desse ser um problema bem simples, é muito comum e acontece em várias situações da gente tomar decisões com um lado mais intuitivo. E isso pode ser extremamente prejudicial, principalmente no trabalho. Então, nem pense em sair do vídeo agora, que eu já vou te mostrar o que eu venho fazendo para dominar essa habilidade tão importante. Saber que eu estava longe de ter excelente pensamento crítico me motivou a começar a estudar cada vez mais e aprender sobre esse assunto. E durante esse processo de aprendizado eu fui percebendo o quanto eu tomava decisões intuitivas e o quanto essas decisões me prejudicavam. Na data que eu estou postando esse vídeo, já faz mais de 4 meses que eu venho aprendendo sobre esse tema. E aqui está uma lista das coisas que eu fiz e ainda venho fazendo para garantir que eu esteja evoluindo. A primeira etapa foi a leitura, porque a leitura me fez ter contato com o tema e me fez perceber a importância dela. Então, até o momento, eu já li 3 livros. O primeiro deles foi A Arte de Pensar Claramente, que é um excelente livro, é um dos melhores livros que eu já li até hoje, então vale muito a pena. Ele te mostra muitos cenários cotidianos e situações que a gente toma decisões de maneira intuitiva, sem levar para um lado mais crítico do nosso pensamento. Eu também li um outro livro que se chama Pense como um Freak, que também é um excelente livro na área. E por fim, eu li Rápido e Devagar, As Duas Formas de Pensar. Esses 3 livros são excelentes, eles vão te dar um bom conhecimento sobre o tema e o mais importante é que eles te dão a consciência sobre isso. E quando você adquire a consciência de que existe algo que você precisa melhorar, você começa a se analisar
Então eu, por exemplo, todo dia eu me analiso. Quando eu tomo uma decisão errada, quando eu falo alguma coisa que eu percebo que eu levei mais o lado intuitivo do cérebro, na hora eu já percebo que aquilo está errado. E aí eu posso ou corrigir na hora ou aprender com aquilo para na próxima vez eu não fazer novamente. Antes de eu falar a segunda, deixa aqui um like se você está gostando do vídeo e se você está sentindo que esse conteúdo é super relevante para você. Isso vai me fazer entender da importância de temas como esses. A segunda coisa que eu venho fazendo é desafios com inteligência artificial. Uma vez que eu aprendi esses assuntos e que eu já tenho uma base de dados que eu faço de anotações, eu criei um GPT meu para ser o meu pensamento crítico. Então, eu tenho usado esse GPT tanto para eu rever os conceitos, então, de certa forma, eu faço ele gerar perguntas baseadas no que eu aprendi, mas eu também tenho usado ele para gerar desafios em que eu preciso pensar criticamente. Então, no mínimo umas 3 vezes por semana, eu peço ele para gerar um desafio que me faz pensar criticamente. Então, de certa forma, isso vai treinando o meu cérebro a aprender a usar essa habilidade nos momentos em que ela é mais necessária. E por fim, algo que não deve ser surpresa alguma, mas eu uso muito a autoavaliação e o meu diário de bordo ou diário terapia para eu olhar para o meu dia e olhar os momentos que eu tomei decisões importantes e como que essas decisões foram tomadas. Então isso me ajuda muito a perceber se eu generalizei demais, se eu filtrei negativamente, se eu tomei qualquer decisão muito baseado só na intuição. Então também aprender com isso me faz melhorar a cada dia. Essas 3 práticas têm me ajudado muito a evoluir cada dia mais. E em um momento em que inteligência artificial tem se tornado cada vez mais parte do nosso cotidiano, cada vez mais informações verdadeiras ou falsas têm sido geradas. Eu estou feliz por ter me alertado sobre a importância dessa habilidade e por estar correndo atrás para dominá-la. Certamente eu continuarei focado no aprendizado desse tema nos próximos meses e é claro que eu vou continuar praticando por muito mais tempo até que eu consiga dominar de vez essa habilidade tão crucial. Então, vocês podem esperar por mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha despertado em você um interesse em querer aprender essa habilidade. E se isso acontecer, não esquece de voltar aqui e me contar como que está sendo o aprendizado. Eu te vejo numa próxima. Até mais.